Eu penso que Jair Bolsonaro é o pior presidente que nós já tivemos. Não há dúvida que nós não concordamos e achamos Jair Bolsonaro um péssimo presidente. Se você está inscrito aqui, com certeza você concorda comigo. Agora, isso nos faz pensar que poderiam muitas outras pessoas estar lá no Planalto exercendo o cargo de presidente da República. Temos políticos bons de esquerda aqui no país. Por isso eu resolvi elencar aqui aqueles que eu considero os 10 melhores políticos de esquerda que poderiam sim estar lá na presidência da República. Isso não quer dizer que eles queiram ser presidentes, que eles sejam presidenciáveis, que agora em 2022 eles já vão ser candidatos ou não, alguns sim, alguns não, mas é uma visão de políticos bons, justamente para tirar essa ideia de criminalização da política. Políticos bons de esquerda são esses 10 aqui que eu considero. Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de cultura, de filosofia, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você assista esse vídeo até o final, que você compartilhe com seus amigos e que você participe aqui comentando e tudo mais. Vamos então à análise crítica dos fatos? Então, a primeira pessoa que eu vou falar aqui é da Sâmia Bonfim, que é uma servidora pública, feminista e política brasileira. Ela é formada em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá da USP e servidora pública nessa mesma universidade. Atualmente, a Sâmia exerce o mandato de deputada federal pelo PSOL na Câmara dos Deputados. Ela é uma política jovem, mas a gente percebe que ela tem aí muitas condições de ter um futuro pela frente, quem sabe aí um dia chegar a ser presidente da República. Sâmia Bonfim, do PSOL. Eu vou falar um pouquinho então agora do Jean Willis, que ele é um jornalista, professor universitário e político brasileiro, filiado também ao PSOL. Ele é ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. Jean Willis não está atualmente no Brasil, ele sofreu diversas ameaças aí da direita, por conta também dele ser uma pessoa LGBT ligada à política de esquerda, então ele não cumpriu o seu mandato de deputado e preferiu se exilar no exterior, mas isso não faz dele um político menos importante. Eu considero que Jean Willis, aí defendendo a pauta das pessoas LGBTs, seria também um grande presidente da República brasileiro aí no momento oportuno. Outro político que eu considero muito importante é o Marcelo Freixo, que é um professor e político brasileiro filiado ao Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, e atualmente é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele já foi deputado estadual, também no Rio, e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Freixo também, ele não anunciou que tem interesse em ser presidente da República, mas por toda a sua atuação aí nessas frentes libertárias, aí um político muito atuante do PSOL, nós consideramos que é um importante nome hoje em dia na política brasileira. Agora eu vou citar o nome de uma mulher que ela é muito importante na política brasileira, que é a Manuela Dávila. Ela é uma jornalista e política brasileira filiada ao Partido Comunista do Brasil. Foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul entre 2007 a 2015, deputada estadual de 2015 a 2019 e candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018. Hoje a Manuela é candidata também a prefeita de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, com grandes chances de vencer a eleição. É uma pessoa, com certeza, que faz com que a gente acredite na política, acredite na esquerda brasileira, Manuela Dávila. Um cara que tem uma visão política e muito interessante, faz a gente entender melhor a política, é o Rui da Costa Pimenta, que é um jornalista e político brasileiro, fundador do Partido da Causa Operária. Rui da Costa Pimenta é formado pela Faculdade Casper Libero, tendo já atuado nos movimentos estudantil e sindical, e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1980, integrando a tendência petista Causa Operária. Após divergências políticas, a Causa Operária foi expulsa do PT, e foi aí que foi fundado o Partido da Causa Operária. É isso aí, Rui da Costa Pimenta. Quem quiser conhecer o canal do YouTube do PCO, você vai conhecer análises políticas bem interessantes.
é um nome de um político aí que, embora não esteja em nenhum cargo e tenha um partido pequeno, é uma pessoa que tem uma visão política muito boa e com certeza seria um bom presidente do nosso país. Um outro cara que eu vou citar aqui é o Flávio Dino. Ele é um advogado, político, professor e ex-juiz federal brasileiro, filiado ao PCdoB, é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão e é o atual governador do estado do Maranhão. Flávio Dino, com certeza, hoje é uma liderança importante no Brasil. Pode ser que ele seja candidato a presidente em 2022 e com certeza seria uma pessoa que exerceria muito bem esse cargo. Uma outra pessoa importante aí que poderia ser um bom presidente da República e ele quase chegou lá foi o Fernando Haddad. Fernando Haddad é um acadêmico, advogado e político brasileiro filiado ao PT. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012 nos governos Lula e Dilma e prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. É professor de Ciência Política da USP, instituição pela qual se graduou bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. O Haddad é um cara que quase chegou lá, né? Porque ele foi para o segundo turno nas últimas eleições e, surpreendendo a todos, teve uma ampla votação, apesar de toda a campanha feita pela mídia e pela direita contra o PT. Com certeza, Haddad seria um bom presidente. Se ele tivesse ganhado as eleições, hoje o Brasil estaria com certeza numa situação muito melhor do que se encontra hoje. Uma outra pessoa muito importante na política brasileira nos tempos atuais é Guilherme Boulos, que é um professor, bacharel em filosofia, ativista político, escritor. Ele tem especialização em psicanálise, é filiado ao PSOL e é também membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Foi candidato a presidente da República pelo PSOL nas eleições em 2018. E hoje Boulos é candidato à Prefeitura de São Paulo, estando muito bem colocado aí nas pesquisas, com chances de chegar ao segundo turno, que com certeza seria um bom presidente da República. Alguém que eu não podia deixar de citar é o Ciro Gomes, né? Que é um político, advogado e professor universitário brasileiro filiado ao PDT, do qual ele também é vice-presidente. O Ciro já ocupou altos cargos políticos, tem muita experiência, foi deputado estadual por 2 legislaturas no Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco durante a implantação do Plano Real e também ministro da Integração Nacional durante a transposição do Rio São Francisco no governo do Lula. O seu último mandato político foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Com certeza, diante da sua grande experiência administrativa na política brasileira há tantos anos, Ciro Gomes seria muito bom presidente da República. Finalmente, alguém que eu não poderia deixar de citar, que já foi presidente da República, é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Nascido em Caetés, em 1945, é um político e sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro, principal fundador do PT e foi o 35º presidente do Brasil, tendo exercido o cargo por 2 mandatos, já que ele foi reeleito posteriormente. Lula saiu da presidência da República com mais de 80% de aprovação da população e ainda elegeu sua sucessora, que foi Dilma Rousseff, por mais 2 candidaturas antes do golpe que veio depois, sobre o qual nós já falamos aqui em alguns vídeos que falam inclusive sobre o motivo da prisão do Lula, mas com certeza se Lula tivesse tido a chance de se candidatar em 2018, hoje nós não teríamos presidente da República de extrema-direita, como é o caso do Bolsonaro. E se Lula tiver a chance de se candidatar em 2022, ele é o candidato que tem mais condições de derrotar a extrema-direita que está no poder aí. É isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, que vocês comentem. Se vocês não gostaram, vocês comentem também. Eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês concordam que o Lula ainda é um nome aí para a presidência da República? Vocês concordam que Ciro Gomes também seria um bom nome? Vocês acreditam que essas pessoas mais jovens que eu citei, como a Sâmia Bonfim, como o Jean Willis, se existiria a possibilidade deles um dia chegarem aí à presidência da República? Vocês concordam que esses políticos que eu citei são bons políticos? Muito obrigada pela participação aqui, um beijo e até a próxima!